E a aula de hoje é sobre geometria plana, parte 4. Polígonos inscritos e circunscritos. Bom, pessoal, então primeiro nós vamos começar com a ideia das figuras inscritas nas circunferências. Começando pela ideia aqui do quadrado, tá? Um quadrado inscrito na circunferência, ou a circunferência circunscrita a um quadrado, tá? Eu tenho o A, que é a nosso lado, o AP, que é a apótema do quadrado, tá? Aqui que é a apótema, é o ponto central, é uma linha que liga o ponto central até a metade do lado da minha figura. E eu tenho aqui o raio que está de preto. E eu tenho o diâmetro. Feito isso, nos surgem as relações que a gente pode utilizar dentro dessa figura. Então, por exemplo, a apótema da minha figura é igual ao lado dividido por 2. Então, olha aqui, a apótema, como eu disse para vocês, é uma linha que segue do centro até a metade do lado. Ó, do centro até a metade do lado e outra metade do lado. Então, significa que é a metade do meu lado. Ok? Depois eu tenho a relação do apótema com o raio, tá? Então, a apótema vai ser o R raiz de 2 sobre 2. Então, a minha apótema está aqui. E eu tenho o raio aqui. Então, me surge essa relação. E a outra relação é que eu tenho em lado e raio. O meu lado, o A, ele pode ser escrito da forma R vezes a raiz de 2, ok? Dentro do hexágono, mesma coisa, eu tenho o raio, tenho o lado e tenho a apótema. Só lembrando vocês que, quando a gente está falando de um hexágono regular, o que acontece? Eu tenho os três lados iguais. Então, A e A. Então, daqui a gente já consegue ver a primeira relação, que o raio e o lado do meu hexágono, eles são iguais. E como eu tenho um triângulo equilátero aqui dentro, ela praticamente surge as fórmulas lá do triângulo equilátero. Por exemplo, aqui a minha apótema ó, é a mesma coisa que a altura do meu triângulo equilátero. Então, a apótema, ó, aqui, ó, vai ser escrito como A raiz de 3 sobre 2. Quando eu tinha lá no triângulo equilátero, né, a minha altura é o quê? O lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, aqui só mudou o nome por ele estar inscrito dentro de um círculo. E eu tenho também, então, a relação do apótema com o raio, que é a mesma fórmula, dado que a aresta e o raio, ou o lado e o raio, eles são iguais. Ok? E por último, eu tenho um triângulo equilátero inscrito dentro de uma circunferência, onde eu tenho novamente aqui a apótema, o lado A e o R. O meu A, minha aresta, em função do raio, eu posso escrever como raio raiz de 3. A apótema, que é essa linha aqui, R sobre 2. E eu posso escrever também a aresta em relação ao apótema, que vão ser 2 vezes a apótema vezes a raiz de 3. Então aqui surgem diversos novas fórmulas em que boa parte podemos deduzir daquilo que a gente já viu, tá? Então aqui nós vamos começar a resolver alguns exercícios para entender um pouco sobre essas figuras. Então, uma circunferência tem 10 centímetros de raio, então ele está me dando o raio dessas figuras. Determine a medida do lado do apótema e da área do quadrado inscrito na circunferência, então referente a essa figura. Letra B, a medida do lado da apótema e da área do hexágono regular inscrito na circunferência.
E letra C, a medida do lado, da apótema e da área do triângulo equilátero inscrito na circunferência. Aí nós estamos falando dessa figura, ok? Então é o seguinte, como eu tenho mais um espaço maior aqui, eu vou começar fazendo pelo hexágono, tá? Que fica mais fácil. Então olha só, eu sei que o meu A é igual ao R. Ele está pedindo a medida do meu lado, ou seja, o A. Se o meu A é igual a R, o meu R foi dado que é de 10 centímetros. Então aqui eu já tenho o A. O que mais que ele está me pedindo? A apótema dessa figura. A apótema eu posso usar qualquer uma das duas, já que as duas são iguais e o A e o R também são iguais. Então a apótema vai ser 10 raiz de 3 sobre 2. Isso vai nos dar 5 raiz de 3 centímetros. Feito isso, eu posso calcular a área. A área é dada por quem? Vamos apagar aqui para abrir um espaço. Então a área do hexágono é dada por 6A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então 6 vezes o A. O A é 10 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Isso dá 6 vezes 100 raiz de 3 sobre 4. 100 e o 4 eu posso simplificar, que vai virar 25. 6 vezes 25, 150 raiz de 3 centímetros ao quadrado. Lembrando que aresta, ou lado, raio e apótema são comprimentos, então eles são em centímetros, e a área, por ser a superfície, é em centímetro quadrado, ok? Agora eu vou tirar essa B daqui, como a gente já calculou, para calcular a letra A. Assim a gente vai utilizando os espaços que tem no quadro. E vai nos auxiliando também a ver as fórmulas, a trabalhar melhor com elas. Então eu quero a medida do lado, do apótema e da área do quadrado inscrito na circunferência. Então eu estou falando do quadrado, estou falando em relação a essa figura. Se eu quero o lado, que é o a fórmula é dada por R raiz de 2. Ou seja, o meu A aqui vai ser 10 raiz de 2 centímetros. Calculamos a primeira, ok? Quero saber qual é o valor da apótema. Agora eu tenho o A e tenho o R. Posso usar qualquer uma das duas aqui. A mais fácil é essa aqui. Então A sobre 2. Quanto que é o nosso A? 10 raiz de 2 sobre 2. Então, nossa apótema aqui vai ser de 5 raiz de 2, ok? Falta a última coisa, que é a área. A área é A ao quadrado. O meu A é 10 raiz de 2. Então, 10 raiz de 2 ao quadrado. Isso vai dar 100, que é o 10 ao quadrado. Tiro a raiz, logo eu vou ficar com 200 centímetros ao quadrado. Resolvido então a letra A, que fala sobre o quadrado inscrito na circunferência. E nos falta a última parte aqui, que é a medida do lado, da apótema e da área do triângulo equilátero inscrito na circunferência. Então vamos começar pelo lado. Lado, ó, é A igual a R raiz de 3. O nosso R é 10, então 10 raiz de 3 centímetros. Calculamos o A. O
Quero saber qual é a apótema dessa minha figura. Então, a apótema é R sobre 2. Então, eu vou ter o quê? 10 sobre 2. Isso vai nos dar 5 centímetros. E por último, a área. A área eu preciso do quê? Do L, né? Ou do A, melhor dizendo. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O A está aqui. Então eu tenho 10 raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Isso vai dar 100 vezes corta a raiz e a potência, raiz de 3 sobre 4. Eu posso simplificar aqui, que vai ficar 25. 25 vezes 3, 75 raiz de 3 centímetros ao quadrado. E aí temos a solução das 3 figuras que foram dadas. Ok? Agora vamos ver então mais alguns exemplos. Bom, então na questão 2, em uma circunferência de raio 8 raiz de 2 centímetros, encontra-se um quadrado inscrito na mesma. Calcule o lado, a apótema e a área do quadrado. Então vamos fazer o desenho aqui. Então eu tenho uma circunferência e dentro dela eu tenho um quadrado. Está dizendo que o quadrado está inscrito. E ele está me dando o quê? O raio, que é de 8 raiz de 2 centímetros. Eu tenho aqui o A e tenho a apótema. Então, para resolver a primeira aqui, que está perguntando do lado, ou seja, a aresta ou A, eu vou ver aqui qual fórmula que eu vou poder utilizar. Eu vou poder utilizar o que tem o raio, pois é o único valor que me é dado. Então, vou usar a primeira. Então, no lugar do raio, vou usar a primeira não, a terceira. 8 raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, isso vai nos dar 8 vezes raiz de 4, ou pode resolver direto. Isso vai dar 8 vezes o 2. Então, a nossa aresta aqui vai ser de 16 centímetros, ok? Feito isso, agora eu posso calcular a apótema. E a apótema eu posso calcular tanto pela primeira quanto pela segunda. Vou resolver pela primeira, que é mais fácil. Já que eu tenho o A, que é 16, dividido por 2, isso vai nos dar 8 centímetros, ok? Feito isso, eu consigo achar agora a última, que é a área, já que eu tenho a minha aresta ou lado aqui, A ao quadrado. Então, 16 ao quadrado, isso vai nos dar 256 centímetros ao quadrado. Certo? Bem simples e bem fácil. Basta olhar aqui o que eu posso completar em cada uma delas para ir achando o que é pedido. Certo? Vamos para mais um exemplo. Então, número 3. Uma circunferência está circunscrita a um triângulo equilátero, cujo apótema é 12 raiz de 3 centímetros. Determine o lado e a área do triângulo e o raio da circunferência. Bom, então eu tenho uma circunferência que está circunscrita a um triângulo equilátero e está me dando o apótema. E o apótema aqui, o valor dele é de 12 raiz de 3 centímetros. Então, ele me pede primeiro para calcular o lado dessa figura, o A. Então, olhando aqui, onde eu tenho relação apótema e aresta, é essa fórmula aqui. Então, 2 vezes o apótema vezes a raiz de 3, ok? Então, a aresta vai ser 2 vezes
12 raiz de 3 vezes a raiz de 3. Isso vai dar 24 vezes raiz de 9, ou coloca direto 3. Isso vai nos dar 72 centímetros, certo? Feito isso, a gente consegue calcular agora a área da nossa figura. A área de um triângulo equilátero é dado por A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, A ao quadrado, então 72 ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4, ok? 72 ao quadrado, então vamos fazer 72 vezes 72, 4, 14, 14,50. 5.184 raiz de 3 sobre 4. Agora basta eu dividir isso então por 4. Vai dar uma vez, duas, acho 8, 9, 6. 1.296 raiz de 3 centímetros ao quadrado. E a última coisa que ele me pede é o raio. Então, eu tenho lá apótema igual a R sobre 2, que eu posso relacionar. O apótema é o 12 raiz de 3, R sobre 2, vou passar o 2 multiplicando. Então, vou ficar com 24 raiz de 3 igual a R. Então, estão aqui as nossas três respostas. Certo? Vamos para mais um exercício. Questão número 4, então. Um hexágono regular inscrito em uma circunferência tem a apótema medindo 2,5 metros. Calcule o raio da circunferência e o lado e a área do hexágono. Bom, então fazendo um desenho aqui para nos auxiliar. Eu tenho a apótema, que é de 2,5 metros, e tenho aqui o A ou o R, já que os dois são iguais. Bom, eu tenho a apótema e eu posso já achar aqui o R. Só copiando aqui, que eu também tenho a mesma fórmula, só trocando o R e o A. Então é o seguinte, eu quero achar o raio da circunferência. Então eu sei que o A é igual ao R, isso não me soluciona nada, então eu vou ser obrigado primeiro a calcular qual é o lado do meu hexágono, ok? Então, tendo a apótema e o R, eu consigo, através dessa fórmula aqui, achar qual é o raio da minha circunferência. Então, AP é o apótema, R raiz de 3 sobre 2. Minha apótema é 2,5. R raiz de 3 sobre 2. O 2 está dividindo, vai passar multiplicando, então 2,5 vezes 2 dá 5. E a raiz, ela está multiplicando, ela vai passar dividindo. Lembrando que eu não posso ter raiz no denominador, então tem que racionalizar. Multiplicar por raiz de 3 embaixo e em cima. Então isso aqui vai ficar 5 raiz de 3 sobre raiz de 9, ou seja, 5 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Achei o meu raio. Tendo o raio, eu já acho o lado do meu hexágono.
que A é igual a R, então meu A vai ser 5 raiz de 3 sobre 3. Mesma coisa. E com isso eu consigo achar, então, a última coisa, que é a área do hexágono, que é 6 vezes A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 6 vezes o A. 5 raiz de 3 na 3 ao quadrado, vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Então, nós vamos ter 6 vezes 25 vezes, corta aqui, vai dar 3, embaixo nós temos 9. Raiz de 3, tudo isso sobre 4. 3 e 3 eu posso cortar aqui, então vai ficar 1 e 3, e o 3 e o 6 eu posso cortar, vai ficar 2. Então a minha área aqui vai ser de 50 raiz de 3 sobre 4 metros, né? Metros ao quadrado. Aqui então vamos mudar para metros e aqui metros também. Ok? Então agora nós vamos ver ao contrário, as figuras circunscritas à circunferência, ok? Agora as figuras na parte de fora. Bom, então agora as figuras circunscritas a uma circunferência, ou seja, as figuras elas estão na parte de fora e a circunferência está na parte de dentro, ok? Então, ó, uma coisa comum em todas elas é que o raio e a apótema elas são iguais em todos os 3 tipos de figura. Então, apótema e raio são iguais em todas, ok? Aqui, ó, no quadrado, ó, esse é o meu raio, que é a metade do meu lado. Então, eu posso dizer que a apótema é o A sobre 2, ou posso dizer que o A é igual a 2R, ou, como as duas são iguais, eu também posso dizer que o A é igual a 2 vezes o apótema, tranquilamente, ok? No hexágono, como a gente já viu, apótema e raio igual, eu tenho o meu A, que é o meu lado, então vai surgir essa fórmula relacionando a apótema ao lado A, tá? Eu posso escrever também como sendo R, já que os dois são iguais, não tem problema nenhum, tá? Então posso dar tanto a P quanto R. E na última figura, eu tenho a relação ao apótema com a altura do triângulo equilátero, que é 1/3 da altura, ou posso dizer que a apótema também é o lado, a minha aresta, né, vezes a raiz de 3 sobre 6. E eu posso dizer também que a altura dessa minha figura é igual a raiz de 3 sobre 2. A altura aqui do triângulo a gente já viu lá na primeira parte da geometria plana, certo? Então aqui, número 1. Determine o raio da circunferência inscrita no hexágono regular cujo lado mede 4. Então ele está me dizendo aqui que o lado mede 4 centímetros. Eu quero achar a minha apótema, ou raio. Então eu vou utilizar essa fórmula aqui. Ó. Apótema é igual a A raiz de 3 sobre 2. Meu A é 4, vezes a raiz de 3 sobre 2. Então aqui a minha apótema vai dar 2 raiz de 3 centímetros. Bem simples e fácil, ok? Esse foi o primeiro exercício, que era somente calcular a apótema da figura. Se ele pedisse para calcular, por exemplo, a área, aí tu usaria, como já é dado o lado, né? Não teria nenhum problema em resolver substituindo o A por 4. Então aqui nós teríamos 16, né, de 4 ao quadrado. A gente pode simplificar por 4. Isso vai nos dar 24 raiz de 3 centímetros ao quadrado. Caso pedisse a área, como ele não pediu, a minha conta encerra
aqui, ok? Vamos ver mais um exemplo. Então, número 2, sabendo que a área de um triângulo circunscrito a uma circunferência é de 9 raios de 3 centímetros quadrados, determine o raio da circunferência e o lado do triângulo. Então, fazendo o desenho aqui, ele está me dando a área, que é de 9 raiz de 3 centímetros ao quadrado. E ele está pedindo o quê? O raio, ou apótema, e o lado do nosso triângulo. Então, olhando para as fórmulas que a gente tem aqui, tá? A área, a gente consegue, através dela, achar o A. Então, a área aqui é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí, a partir disso, a gente acha o A. Então, aqui dá 9 raiz de 3 igual a A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Raiz de 3 eu posso cortar as duas, e o 4 que está multiplicando passa multiplicando. E o 4 que está dividindo passa multiplicando, que dá 36. Basta agora tirar a raiz de 36 e achamos então o valor do nosso lado, que é 6. Então, o lado do triângulo já está resolvido. Falta achar o quê? O raio da minha circunferência. Então, eu posso utilizar essa fórmula aqui para poder achar o AP, né, a apótema, ou o raio, já que os dois são iguais. Então, vou dizer que o raio é igual a raiz de 3 sobre 6. Então, nosso A é 6, raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, nossa apótema aqui vai ser, ou raio, né, raiz de 3 centímetros. Então, saindo do que eu tenho, que é a área, eu consigo achar a aresta, ou lado, desse triângulo retângulo, e tendo com um lado, eu consigo achar o raio ou apótema dessa figura, certo? Vamos para o último exercício, então. Então, nossa última questão, um quadrado de lado 8 centímetros está circunscrito a uma circunferência. Calcule o raio e a área da circunferência. Estou falando agora em referente à circunferência, ok? Tendo o lado do quadrado. Então, eu sei que o meu raio aqui, ó, ele é a metade da minha, da minha aresta. Então, eu posso usar o AP, que o AP e o R, como eles são iguais, ó, eu posso substituir aqui. Raio igual a sobre 2, ou seja, vai ser a metade do meu lado. 8 sobre 2, que dá 4 centímetros. Tendo raio, agora eu consigo calcular a área da circunferência. Então, que é nos dado πr ao quadrado. Então, π vezes 4 ao quadrado, isso vai nos dar 16π centímetros quadrados. Certo? Bom, pessoal, então, encerramos. Temos aí 4 vídeos envolvendo toda a parte da geometria plana, para vocês, tentar ajudar vocês a entender um pouco melhor dessa parte da matéria. Qualquer dúvida, basta comentar aí que logo que possível estarei respondendo. Grande abraço a todos e até a próxima.